Olá, bom dia. Hoje é sábado, 27 do mês de novembro de 2021. Nós estamos iniciando o programa de hoje, abraçando você que participa, você que está sempre conosco, aqui no nosso canal do YouTube, que vai também para o nosso Facebook. Olha, gente, a vantagem de visitar o nosso canal e se inscrever, é poder ver todos os vídeos postados aqui, todas as entrevistas e dados, inclusive da consolidação das leis do trabalho. E as pessoas às vezes falam até da sua promulgação em 1943, faz tempinho, né? Ela foi bastante mudada, diferenciada, sucateada, tratorada em 2017, no governo que foi, segundo todos que conhecem, um traíra com a sua presidenta, que era Dilma Rousseff, a presidente que não fez nada em relação ao que está sendo feito hoje pelo atual governo Bolsonaro. Quando se discutiram, os membros do Centrão conversaram com Dilma pedindo 7 ministérios. Essa é a história aqui em Brasília, corre solta, né? Todo mundo em Brasília sabe disso, especialmente jornalista. E ela disse que não daria 7 ministérios, né? E aí o Centrão combinou com o vice-presidente, que era o Michel Temer, para golpe. Foi um golpe. E o Temer aceitou, porque o Temer ia assumir. Então, quer dizer, o verdadeiro traíra é o que os seus candidatos à presidência da República do ano de 2022, o ano que vem, deve ter, saber em quem confiar, né? Porque às vezes você coloca no teu partido um traíra, como tem alguns traíras também em sindicatos aqui em Maringá, né? Traíras que depois querem ultrapassar o que eles têm, os valores que eles têm, e aí, é claro, muitos deles acabam sucumbindo e se exaurindo da vida sindical, né? E às vezes aí quando o cara perde, ele passa a ser adversário, né? Mas por quê? Porque o problema foi dele, ele que criou o problema. Uma vez conversando com uma pessoa magistrada, uma pessoa entendida, um cara espetacular, engenheiro florestal, meu amigo Rildo Vladinei Gonçalves Sá. O Rildo tem um irmão que trabalha com Gonzaga Patriota no Nordeste. Gonzaga Patriota é um dos principais políticos do Nordeste brasileiro, muito conhecido em Brasília, em todos os meios políticos, frequenta muitas alas de vários governos, né? Para tentar levar alguma coisa para o seu município, para o seu estado. E Gonzaga tem esse irmão do Rildo, que uma vez eu perguntando, Rildo, por que ele também não sai candidato no município, né, já que Gonzaga é nível federal? Rildo falou, não, ele é submisso ao Gonzaga, quem manda é o Gonzaga, o líder é o Gonzaga. Então é mais ou menos assim. Agora tem umas traíras que entram no meio sindical, pela porta do fundo, de tanto fazer a cabeça da presidência, e depois de algum tempo ele começa a entender que parece que ele é o dono da parada, e aí ele começa a querer passar por cima do presidente, lança a chapa, né, a oposição, e acaba sucumbindo, porque, afinal de contas, gente, cada pessoa tem seu valor em todos os setores da vida. O trabalhador tem seu valor, e o trabalhador não pode se enganar daquilo que às vezes é dito para ele todo dia, através do RH e através do seu patrão. O patrão gosta do seu trabalho, não gosta de você. Você tem que entender e trabalhar dentro da ordem. Você tem que ser correto dentro do seu local de trabalho. Fazer aquilo que tem que fazer. Mas não pense que você é o dono da empresa, você não é. Você é empregado. Você é funcionário, mas eu estou aqui tanto, mas não é dono. Você é empregado. Ah, mas eu dirijo o melhor ônibus. Mas sim, mas o ônibus é da empresa, não é seu. Entendeu? Então, ali, feliz, junte-se ao seu sindicato, especialmente você, trabalhador, porque o sindicato patronal é grande. As pessoas falam, sindicato, é porque não conhecem o meio verdadeiro daqueles que eu conheço. Porque muitos distribuem comigo, conversa comigo, me dá explicação, e outra, me coloca
entrevistas daquilo que eles fazem, né? Eles não podem vir contar mentira aqui. É fácil hoje. As mídias sociais estão aí. Qualquer coisinha alguém entra aí, entendeu? Não é mentira. Agora, aqueles que não têm o que falar e são sindicatos de trabalhadores, é porque não têm feito nada. Quando não se faz, não fala, não tem o que falar, não tem o que discutir, não é? Feliz Natal para todos vocês. Já já nós teremos aqui a presença do presidente Cícero Carlos Silva, também Rivail Assunção da Silveira, Ronaldo José da Silva, Alex Bittencourt, advogado, que vai falar conosco das férias, né? Férias teve mudança, e parece-me que teve na reforma trabalhista do governo federal, Michel Temer na época, né? E o doutor Juliano Borges fala da imunoterapia que foi descoberta há 5 anos, que inclusive tem feito curas consideráveis em câncer, inclusive, né? Quem tem esse portador de câncer, o CA, às vezes quando tem um melanoma, que é um dos mais assassinos, câncer que tem nesse país, mais matador, as pessoas às vezes sucumbem, quando sabe quando tem, né? Já joga a toalha. Não. Já existe cura. O doutor Juliano Borges fala conosco daqui a pouquinho. E o Jairo fala da cadeia produtiva da nossa região, especialmente a região central do estado do Paraná. Paraná que tem uma cadeia produtiva diversa, né? E bastante rica. E por isso o Jairo é professor de agronegócio que discute conosco já aqui no nosso programa. Tudo isso depois do intervalinho comercial. Bom dia, um abraço. Brócolis. Ao ingerir brócolis, procure sempre adicionar algum tipo de gordura, como por exemplo azeite virgem de oliva. Brócolis são uma fonte rica de beta-caroteno, um dos mais importantes antioxidantes. Mas o beta-caroteno é lipossolúvel, o que quer dizer que necessita da molécula de gordura para que possa atravessar a parede intestinal e ser absorvido por nosso organismo. Nos preocupamos com você e sua saúde. Você ouviu Saúde Urgente. Birigui Melancias. Melancia hidrata o corpo. Compõe 90% de água. Diminui riscos de doenças cardiovasculares. Melhora a imunidade, faz bem para a visão, melhora a digestão, tem propriedades diuréticas. Birigui Melancias em Colorado, direto do produtor. A entrega imediata. O fone é 4499-888567 e 4499-1462-995. Eu disse Birigui Melancias. A Arte Brasil projeta e executa seus móveis residencial e comercial com a mais alta qualidade. Fones 443031 4677 e 4498-646233. De volta com o nosso programa depois do intervalo comercial para falar com Cícero Carlos Silva, presidente do Citigran. Presidente Cícero, hoje vamos conversar, o nosso tema é férias coletivas. Vamos falar sobre as férias e eu tenho o prazer de recebê-lo aqui. Bom dia. Bom dia, Oliveira. Bom dia, amigos, amigas, trabalhadores e trabalhadoras gráficas do Maringá e região. É uma coisa muito pertinente falar de férias, né? Eu comentei no meio de semana das férias coletivas, mas também é possível as férias individuais. As férias, pela CLT, ela pode ser dada em 2 etapas. No entanto, agora, depois do advento da reforma trabalhista de 2017, aumentou lá no artigo 134, onde diz que aqui, com a concordância do trabalhador, as férias podem ser fracionadas em 3 vezes. Em 3 vezes, onde uma dessas 3 vezes não pode ser menor de 5 dias e uma outra tem que ser no mínimo 14. Mas pode ser feito em 3 vezes, observando que é com a concordância do trabalhador. Então tem que ser um acordo. Mas a lei garante que cada trabalhador, a partir de 1 ano de empresa, tem direito de gozar 30 dias de férias, desde que ele não tenha faltado excessivamente. Porque senão as férias podem cair para 24, 18, 12, e se ele faltar mais de 30 dias, estiver dispensado, ele perde até as férias, perde o período de férias desse 1 ano. Mas vamos a grosso modo, que o trabalhador tenha lá 1 ano de empresa e a empresa queira dar férias.
Lembrando também que as férias, a data de férias é uma prerrogativa da empresa. No entanto, se ela ultrapassar 11 meses sem dar essas férias depois de vencida, vai começar a ser cumulativa com as segundas férias. Então, ela teria que pagar em dobro. É uma boa observação. Mas, enfim, as férias podem ser feitas, tem que ser feita uma comunicação para o trabalhador com antecedência, ele tem que assinar esse termo, e as férias chamam férias antecipadas. O empregado sai de férias, se for 30 dias, por exemplo, ele já vai receber o salário daqueles 30 dias que ele está de férias. Ele vai receber aquele salário e mais um abono pecuniário de 1/3. Tá? O que gera muita confusão. Quando o trabalhador volta das férias, ele fala, e o pagamento? Você já recebeu. Não, eu recebi minhas férias. Mas as férias, é uma férias remunerada, ele recebeu os dias que ele ficou parado. Então, naquele período, ele não tem mais salário, porque ele já recebeu quando ele saiu de férias. Isso cria muita dúvida para o trabalhador. Quando eles voltam das férias, eles vão receber o salário, não tem mais... Aí vem no sindicato, eu faço o cálculo, explico, aí eles começam a entender. Mas é um pouco complicado. Então, voltando nas férias, a empresa tem essa possibilidade da férias para o trabalhador, aquele que tem 1 ano de empresa. Tá? Aquele que tem menos de 1 ano, então ela pode dar as férias coletivas, como já tratei isso aí na semana anterior. Com o presidente Ivair Assunção de Silveira agora, para conversar conosco, o presidente do Sindicato da Indústria da Alimentação de Maringá. Presidente, a reforma trabalhista em 2017 foi um tiro pela culatra, né? As pessoas falavam que com a reforma trabalhista nós teríamos um aumento de emprego no Brasil. E o que estamos vendo aí é um aumento de desemprego no país. Né? Bom dia. A reforma trabalhista trouxe o desemprego para o país. Nós vemos hoje aí empresas que desempregaram e não conseguem contratar mais. Agora, nós devemos sorte aí na área da alimentação, que é uma categoria essencial, de estar vendo algumas contrataçõezinhas aí. Né? Mas nós vemos em outras áreas aí o emprego temporário. Isso não dá, né? Quando muito, contratar o cara por 2, 3 meses aí, porque é final de ano. Isso não é futuro. O trabalhador tem que ter garantia de que todo mês ele vai receber o seu salário. Menos que o salário seja baixo e não dê para cumprir todas as suas obrigações, ele vai arrumar um jeito de cumprir as essenciais. Mas não é o que nós estamos vendo por aí. Praticamente acabou a aposentadoria por tempo de serviço, porque tem que cumprir um monte de coisa aí. Né? Os que já estão aposentados, o governo está caçando algumas aposentadorias. Atendi uma mulher semana retrasada que me deu dó. A mulher se aposentou lá atrás num processo que demorou 3 ou 4 anos para ela, brigando com a Previdência Social. Tudo bem, conceder a aposentadoria para a mulher. Agora, depois de 23 anos, se eu não me engano, o INSS caçou a aposentadoria da mulher e está exigindo dela devolver para a Previdência R$120 mil. Uma mulher pobre, como é que vai acontecer? Vai prender uma mulher dessa? Não foi erro dela. Se a Previdência consentiu nessa aposentadoria, eles têm que assumir. Né? Então, a gente vê coisa errada aí, Oliveira, que, olha, fica triste. A gente perde o sono se for começar a pensar muito nisso. Nós estamos agora praticamente fechados já, basta só nós mais um pouquinho de esclarecimento na convenção da carne do boi, né? Convenção com o sindicato patronal, que nós perdemos o presidente lá, ele morreu com Covid, né, o Périx, e um filho do antigo presidente, o fundador do sindicato, o Cetim, acabou assumindo, né, o lugar de presidente lá. Então, eles nos fizeram uma proposta, né, de 7% agora em novembro e o restante em abril do ano que vem. Tá? Então, o piso salariais e alguns outros valores, como o Vale Alimentação, estão zerando o INPC já agora. E o piso salarial de efetivação, que foi criado agora, não tinha, eles vão acabar de reajustar também em abril do ano que vem. E a gente está analisando essa proposta, se a gente vai aceitar ou não, tá? Estamos aguardando. Né? Ou trazemos pelo menos para janeiro, essa reposição restante. Presidente Ronaldo José da Silva, um prazer tê-lo conosco. Vamos conversar um pouquinho antes do intervalo comercial, presidente. A verdade é que quando o sindicato convoca os trabalhadores, eles têm que fazer uma forcinha, estarem no sindicato da Assembleia para saber exatamente o que está ocorrendo. Eles na entidade, eles fortalecem a entidade e a empresa vê que, poxa, o sindicato realmente é líder ao total de funcionários
total de pessoas que estão nas assembleias do sindicato? Eu vejo isso com uma importância relevante, o trabalhador reconhecer a sua entidade sindical ativa o dia a dia com a categoria. Mas a maior importância disso é a participação do trabalhador. O trabalhador que é o sindicato, é o trabalhador que fortalece esse movimento, que abraça a causa, certo? Porque há necessidade, durante o período que nós estamos passando, e você sabe muito bem, Oliveira, não é só no Maringá, mas no Brasil, infelizmente isso atingiu o mundo também, mas vamos reportar a Maringá e a categoria que nós representamos. O Sintromar e os trabalhadores da TCC, juntamente com a Cidade Verde, estávamos sem acordo desde março de 2020, quando começou o foco da pandemia, e naquela época a database era junho de 2020, não foi possível uma negociação por conta das dificuldades que a empresa alegou naquela época e que não teve reajuste tarifário, que o número de passageiros caiu muito, foi violenta a queda de passageiros no transporte coletivo, e isso resultou da negatividade da assinatura desse acordo coletivo. E quem pereceu, quem padeceu, quem sofreu nesse momento, eu te digo que é a categoria, porque não teve reajuste, as coisas teve uma carestia e permanece até hoje sendo caro. Haja vista aí, você está acompanhando aí o preço dos combustíveis, que os combustíveis elevando, outras coisas elevando, os impostos elevando, tudo isso incide em diminuir, tirar o ganho do trabalhador. Mas, graças a Deus, nós conseguimos, recentemente, com essa última negociação, dar um avanço, manter as cláusulas econômicas e sociais, teve um reajuste de 8,59, conseguimos avançar no PPR, que transformou isso aí em parcelas, e tudo isso foi graças à união do trabalhador. Eu sempre falo, o sindicato não é a diretoria, o sindicato é a massa, é o trabalhador. Se esse trabalhador entender que deve abraçar a causa, a tendência é melhorar as negociações, ter sucesso nas negociações. Mas no momento que esse trabalhador entender que essa luta é só da entidade sindical e que eles não participam, as coisas dificultam muito. Intervalinho comercial, volto já na sequência do nosso programa. Brócolis. Ao ingerir brócolis, procure sempre adicionar algum tipo de gordura, como por exemplo azeite virgem de oliva. Brócolis são uma fonte rica de beta-caroteno, um dos mais importantes antioxidantes. Mas o beta-caroteno é lipossolúvel, o que quer dizer que necessita da molécula de gordura para que possa atravessar a parede intestinal e ser absorvido por nosso organismo. Nos preocupamos com você e sua saúde. Você ouviu Saúde Urgente. Birigui Melancias. Melancia hidrata o corpo. Compõe 90% de água. Diminui riscos de doenças cardiovasculares. Melhora a imunidade. Faz bem para a visão. Melhora a digestão. Tem propriedades diuréticas. Birigui Melancias em Colorado. Direto do produtor. A entrega imediata. O fone é 4499-888567 e 4499-1462-995. Eu disse Birigui Melancia. A Arte Brasil projeta e executa seus móveis residencial e comercial com a mais alta qualidade. Fones 443031 4677 e 4498-646233. De volta com o nosso programa, agora no segundo break, com a presença do Dr. Alex Bittencourt. Dr. Alex, vamos falar hoje sobre as férias, né? Há quem se discute bastante uma mudança radical na reforma trabalhista, que foi a ultratividade, sem dúvida alguma, ele suprimiu vários direitos dos trabalhadores. Agora, nas férias, teve alguma mudança, doutor? Na reforma trabalhista teve uma mudancinha bem técnica, né? Ela já corroborava a jurisprudência sobre o primeiro dia de gozo das férias, né?
Hoje, o artigo 134 ele fala que tem que ter uma carência de 2 dias antes do descanso semanal, né? Descanso semanal para o gozo de férias. E lembrando, Oliveira, que o descanso semanal é domingo, mas se o trabalhador trabalhou de segunda a sexta para compensar o sábado, o entendimento hoje majoritário é de que os 2 dias se respeitam ao sábado também, tá? Então, no caso aí, as férias teriam que começar numa quarta-feira, caso eles trabalhem meio de semana para compensar o sábado, né? Mas as férias é um tema muito longo, muito complexo, tá? Muitas pessoas não sabem. Eles sabem do gozo das férias, né, mas das regras das férias tem algumas peculiaridades. Eu vou tentar tecnicamente ser bem sintético e rápido para não Fica à vontade. tomar o tempo de vocês. Não, pode ficar à vontade. É interessante que as férias, primeiramente, são de 30 dias na carga horária acima de 32 horas semanais, naquela carga horária de 44 horas comum. Acima de 32 horas tem as férias integrais, né, que são de 30 dias. E as regras são o seguinte: até 5 faltas no período aquisitivo, daquele de um ano, até 5 faltas, ele tem os 30 dias. A partir de 6 dias de falta do período aquisitivo, faltas, lembrando, Oliveira, injustificadas, tá? Injustificadas. Tem falta justificada que se desconta do holerite, né? Justificou e se desconta do holerite. Por exemplo, a CLT fala que cada 6 meses o pai pode levar um filho de 4 meses até 6 meses no médico, né? Mas de repente esse filho, ele já nesses 6 meses já levou uma vez, e é necessário que ele leve mais uma vez, por uma questão de urgência. Ele vai lá, se o filho lá tem a segunda vez, eu vou ter que levar ele no médico. Vai ser descontado esse dia trabalhado? Vai ser descontado dia trabalhado. Ele apresentou atestado de que ele levou o filho pela segunda vez em 6 meses no médico? Ele apresentou. Essa falta é justificada, Oliveira. Ela pode ser descontada do holerite dele. Ele pode perder esse dia de trabalho. A empresa não é obrigada a pagar esse dia de trabalho, mas ele justificou a falta. Concomitantemente, essa falta não entra na base para férias, tá? Não entra. O pessoal se confunde nesse ponto de faltas injustificadas e justificadas. Nem toda falta justificada se desconta ou não desconta, tá? A questão de desconto é uma questão de convenção coletiva e CLT. A falta pode ser descontada e justificada. Por exemplo, na convenção coletiva do Citigram, que é dos gráficos, se o cara vai ao médico e apresenta atestado, se desconta a assiduidade dele. Mas apresentou atestado? São outros 500. Tem previsão legal na convenção nesse sentido. Então, falta justificada e injustificada tem relação com o desconto, mas não é taxativa a relação, tá? Lembrando, agora vamos voltar para o regramento. A partir de 6 dias de falta no período aquisitivo, perde os 30 dias, começa com 24. De 6 dias até 14, 24 dias de falta. A partir de 15 dias de falta no período aquisitivo, 18 dias de férias. Então, de 15 faltas até 23, desculpa, são 18 dias de férias. A partir de 24 dias de falta no período aquisitivo, que é um monte, é quase um mês, não tem direito a férias, perde o direito às férias. Tá? Exato. Então, muitas faltas pessoas... essas, doutor, injustificadas. Injustificadas. Né? Se justificar, não perde. Não perde. Ele pode até ter desconto delas, mas não se perde. O pessoal tem um costume muito de dar um aviso prévio ou receber um aviso prévio na demissão e faltar. Aí chega lá no acerto, lá não tem férias. Aí por que ele não teve essas férias? Porque entrou na regra das faltas. Ele fica muito esperto e muito atento que no aviso prévio também se conta as faltas para fim de férias. Tá? Muito cuidado com isso. Hoje em dia, na reforma trabalhista, antes da reforma, era 30 dias de férias consecutivas. Isso mudou. Hoje pode ser parcelado em 3 vezes essas férias, sendo que uma férias tem que ser pelo menos de 14 dias. E o mínimo, uma férias no mínimo tem que ser de 5 dias. Não pode ser menos que 5 dias. E o máximo... o máximo não tem, Oliveira. Uma das 3 tem que ser de 14 dias. Porém, a reforma ela foi omissa quanto às férias coletivas. Antes da reforma, as férias coletivas ela poderia ser menos que 30 dias e o mínimo era de 10 dias.
mínimo de 10 dias. Agora existe essa vacância na legislação. A empresa vai dar férias coletivas, ela pode dar de 5 dias, ou ela obedece à regra das férias coletivas de 10 dias. Não foi mudado essa questão da reforma, que a reforma foi feita meio que atropelado, né? Foi atropelado, sem revisão, sem conversar com a sociedade. Eu entendo que está valendo o escrito na lei. Férias coletivas, o mínimo são de 10 dias. Aí não entra na regra dos 5 dias como férias individuais, tá? Também não acho que, se der algum problema nesse caso, o juiz vai mandar anular férias se for de menos de 10 dias. Mas está na legislação e na CLT, vamos obedecer o que está escrito. Então, recapitulando, Oliveira, férias hoje tem que ter 2 dias antes do DSR, para gozo. Antes não tinha regulamentação da CLT, mas tinha na jurisprudência. Então, respeito os 2 dias. Férias justificadas, que tem desconto, mas justificadas, não integram para fins de perda de férias na tabelinha que a CLT demonstra para a gente. E lembrando que também não começa férias em Natal, Oliveira. Já vi muito caso, o pessoal começa férias dia 24 ou no Natal, isso não existe. Não existe começar férias em feriado, não existe começar férias em fim de semana, Oliveira. Tá? Se for para dar férias ou na segunda-feira, né? Ou no dia 26, caso for dia útil, né? E tiver na vacância dos 2 dias do DSR, do artigo 134 da CLT. Mas de qualquer jeito, férias é uma coisa muito legal, uma coisa para a gente descansar, né? A batalha desses 2 anos de Covid que nós passamos, né? Perca de pessoas que nós conhecemos. E um bom Natal para todo mundo, um bom fim de ano para todos aí. Deus nos abençoe. Ok, doutor Alex, um abraço, obrigado pela audiência, abração aí para todos aí do SOI, né, o Sindicato dos Eletricistas de Maringá, né, dos hidráulicos, né, encanadores. Jorginho, o presidente do sindicato, fez uma convenção coletiva maravilhosa, né? São tantos itens importantes. Estou aguardando, inclusive, a chance aqui para o Jorginho falar conosco. Bem, o Dr. Juliano Borges é um oncologista da Clínica Litoral de Santa Catarina, na cidade de Itajaí. Ele conversa conosco e fala da imunoterapia, que foi uma descoberta há 5 anos que vem salvando vidas. A imunoterapia, que foi descoberto, está revolucionando o tratamento do câncer. Começou com câncer de pele, o mais agressivo, que é o melanoma, e agora possivelmente está chegando em torno de 10 indicações ou mais para tipos de tumores. O que é? Eu aplicar uma medicação que estimula o meu próprio sistema de defesa a desmascarar as células ruins, as células do câncer, e eu fazer a destruição. Então, a gente chegou atualmente na tecnologia de boa parte dos tumores de fazer imunoterapia, em que eu vou estimular o próprio organismo do paciente que está com câncer a reconhecer células tumorais, células de câncer, em serem destruídas. Então, o próprio organismo destrói a célula cancerígena. Isso mesmo, é completamente diferente do raciocínio antigo de quimioterapia, em que eu faço um medicamento que destrói todas as células que se multiplicam rápidas. Se destrói, então, principalmente as células do câncer, mas também as células boas. A imunoterapia, eu não vou destruir célula ruim. Eu vou estimular o meu sistema imunológico a destruir células diferentes. Tem reações, mas são completamente diferentes da quimioterapia e o mecanismo de ação muda. Então, isso é uma revolução que ocorreu nos últimos 5, 6 anos na área da oncologia. Isso é um bom exemplo para ver como é o futuro que a gente já chegou na parte de tratamento para o câncer. Isso mesmo. Agora a gente consegue falar sobre taxas de curas de doenças, cura de doenças em que há bem pouco tempo atrás, eu digo em torno de 5, 6 anos atrás, a gente considerava doenças incuráveis e muitas vezes alguns pacientes tinham perspectiva menor de 1 ano de vida. Agora a gente tem taxas de cura, né? Isso basicamente com tratamentos tecnológicos, imunoterapia, inibidor de proteína, medicamentos anticorpos ou medicamentos que influenciam na genética, né, na alteração genética, mas eu considero que a era da quimioterapia de evolução encerrou. A gente continua fazendo quimioterapia, mas a mudança na história e no tempo do paciente não vai mais pela quimioterapia. Ela serve como um complemento de reforço para aumentar a velocidade de tratamento, mas a base futura não vai ser relacionada com quimio.
Obrigado, doutor Juliano Borges, um abraço a todos aí de Santa Catarina, obrigado aos catarinenses ligados conosco, né? O Armando, né, cunhado da Natália, um abraço, né? Aí Itapema, obrigado ao Jorge também, que sempre está sintonizado aqui conosco no nosso canal do YouTube. Jairo Tavares, professor de agronegócio, conversa conosco. Jairo fala, inclusive, da importância, né, dos meios produtivos do Estado do Paraná na cadeia produtiva, somando para o agronegócio do Estado, né, Jairo? Prazer em tê-lo. Olá. Olá, Oliveira, tudo bem? Olá, pessoal, tudo tranquilo? Vou falar um pouco mais aí sobre o agronegócio, algumas definições do agronegócio, tá ok? O agronegócio, ele é entendido como uma cadeia produtiva, tá, pessoal? Uma cadeia produtiva que envolve desde a fabricação dos insumos, né, passando também aí pela produção nos estabelecimentos agropecuários, ou seja, nas propriedades rurais, e também pela transformação e até o consumo, tá? A transformação seria adquirir o processo, né, de agroindustrialização, tá ok? Esta cadeia, ela abrange ainda todos os serviços, né, de apoio, por exemplo, pesquisa, assistência técnica, processamento, transporte, né, a comercialização, a distribuição, a logística, né, o crédito também, a exportação, que é muito importante, né, serviços portuários, distribuidores, bolsas de valores, até o consumidor final faz parte desse sistema que nós chamamos sistemas do agronegócio. E o Brasil é um país com vocação natural para isso, né? Para o agronegócio, devido aí às suas características e também às suas diversidades, né? Principalmente encontradas, né, no clima favorável, no solo, na água, no relevo e até na luminosidade, ou seja, a exposição, né, dos nossos vegetais na luz do sol, né? O agronegócio, então, ele é um setor relevante, né, para o país, por ser um dos maiores produtores de alimentos do mundo, né, e também um dos maiores exportadores, né, de produtos agrícolas e pecuários do mundo também. Isso faz com que, né, o nosso país tenha um destaque, né, nesse setor aí, tá? E neste cenário faz-se necessário que sejam formados aí profissionais para atuar nesse segmento, né? Com a compreensão das interfaces, né, todas essas aí existentes, entre esses diversos elos que consistem nessa cadeia produtiva, né, e também que tenha como uma visão, inclusive ética, né, e empreendedora, para que seja voltada para a sustentabilidade e também da melhoria e o desenvolvimento do meio rural do nosso país. A presença do Jairo Tavares, desfilaram aqui Ronaldo José da Silva, Cícero Tavares, Cícero Carlos Silva, Rivail Assunção da Silveira. Tivemos a presença do Dr. Juliano Borges. Você entra no nosso site, né? Vai lá no nosso site, veja as matérias de hoje e preste bem atenção da importância dessas pessoas que conversam conosco, que falam coisas reais, coisas verdadeiras. Gente, abraço para todo mundo, obrigado, um bom final de semana, que tenhamos uma paz tremenda neste domingão, neste sábado, junto com os nossos familiares. A vida em família é maravilhosa. Um abraço para todo mundo, até segunda às 19h30, aqui também no nosso canal do YouTube ao vivo.